Mas as diferenças existem e elas acontecem no dia a dia, né, Juliana? Você viu aí da toalha molhada, né? Claro que... É engraçado, porque ela disse, parece criança, gente. E às vezes, dependendo da atitude que nós temos, parece criança, né? A atitude de quem, naquele momento, não consegue agir com maturidade, né? De acordo com a idade, mas nós trazemos também muita coisa da nossa infância, da nossa criação, de situações que a gente não gostaria de viver novamente. E aí a gente vai vivendo, porque o relacionamento é isso, é um ajuste que a gente tem que ir encontrando, né? Daquilo que o casal tem de diferença, já próprio do homem e da mulher, mas ainda também da criação que nós temos, da relação que nós temos em casa, daquilo que a gente já traz também para o nosso casamento diante de uma realidade que a gente já vivia, porque nascemos, graças a Deus, de uma família, de um pai, de uma mãe, temos uma criação, uma vivência com os irmãos, e tudo isso a gente já traz também para o nosso relacionamento. Já traz prontinho, né? Prontinho. E os dois vêm com realidades diferentes, culturas diferentes, e isso acaba entrando muitas vezes em atritos no dia a dia. Como a Juliana falou, é esse ajuste que precisa ser feito, né? Só que um detalhe, assim, é que às vezes a gente deixa para fazer esse ajuste depois que casa. Verdade. E esse ajuste precisa ser feito desde o namoro, desde que você começou a namorar, você precisa ir se ajustando, é preciso ir conversando, criar a prática do diálogo para ir se ajustando. Eu digo que a mulher é digital e o homem é analógico, né? Porque a mulher pensa em tudo ao mesmo tempo, tá tudo relacionado, tá tudo misturado. E o homem não, o homem resolve uma coisa de cada vez, é aquela coisa. Então, não adianta a mulher abrir várias janelas, né? Porque o homem não vai conseguir, várias portas para ele entrar, que ele não vai. É um assunto de cada vez. De cada vez. Aí precisa se ajustar. Então, assim, hoje, depois de 11 anos de casado, mais 8 anos de relacionamento de namoro, enfim. Então, em alguns momentos eu consigo entrar no espírito dela, em outros momentos ela sabe entender o meu jeito de ser. Então, esse ajuste mesmo precisa acontecer. Mas as diferenças existem porque a personalidade do Alexandre também é diferente da minha. Né? Além dele ser homem, ele é um pouco mais lento, ele é um pouco mais tranquilo, tudo que ele vai fazer é mais tranquilo. Né? Por exemplo, se ele vai lavar um prato, ele gasta 1 hora. É que é controle de qualidade, né? Então, ele vai me ajudar a lavar o banheiro, ele claro. passa umas 3 horas lavando o banheiro. Para mim, contanto que ele faça, mas existe essa... Eu lembro que no começo, até são coisas pequenas do dia a dia, eu ensinando ao Alexandre a passar um pano na casa, né? Que ele não tinha esse costume na casa dele. Então, para torcer o pano de chão, ele torcia assim ao contrário. E a gente torce para frente. Minha mãe me ensinou assim. E ele torcia ao contrário. E aquilo começava a me dar, Alexandre, não é assim, é assim. E aí ele, não, mas eu não consigo fazer. Ele tentava, mas para mim é mais fácil desse jeito. Até que eu disse, olha, realmente, ele tem um jeito dele, eu tenho o meu, não adianta. Mas existem várias diferenças no jeito de fazer as coisas no dia a dia, no trato. Graças a Deus, a toalha molhada ele não deixa na cama. Quando ele era solteiro, ele deixava... Eu lembro que a mãe dele reclamava. A gente namorava, mas depois que ele casou, nos casamos, ele tomou essa consciência. Mas existem outras coisas. Um joga a toalha, né? O outro demora um pouquinho com aquilo. Mas é isso que vai complementando um ao outro, né, Rodrigo? Olha, Disso, eu tenho uma participação, uma dúvida de um jovem que ele namora e ele diz o seguinte, que a família dele não apoia o namoro dele com a menina. E ele conta, olha, nós conhecemos dentro da igreja, somos ministros da Eucaristia, mas os pais dizem que ela não é a garota para mim. Ela me faz bem, cuida de mim, estamos sempre nos caminhos de Deus, mas os pais não apoiam. O que fazer? Me sinto triste e na dúvida, eu a amo, não sei o que fazer, já tentei de tudo, conversei, mas eles não aceitam. Ele disse, choro todos os dias, sofro por medo de não dar certo. E ele pede uma ajuda, o casal aí, né, expert. Bom, eu penso assim, quem vai casar com ela, ou quem pretende casar com ela, é ele, né? Então, quem tem que saber realmente se é a mulher certa para a vida dele, é ele. Claro, não é desprezar o conselho dos pais, os pais que às vezes mostram um detalhe, um aspecto da pessoa, da família da pessoa, que talvez não se ajuste com ele. Tudo bem, mas no final das contas, quem tem que decidir quem é a mulher com quem ele vai viver o resto da vida é a pessoa, porque quem vai viver é ele, né? Ainda tem a questão do seguinte, que
o que é que leva realmente os pais a não aceitar? Existe algum preconceito, né, dentro dessa não Ciúmes, aceitação? sei lá. Né? Eu não sei. Talvez por ser muito Por jovem. ser muito pode ser jovem, também. não sei. Se existe algum preconceito, realmente é preciso ir conversando com os pais. Eu já vi muitas situações de casais que começaram a namorar e existia, por exemplo, uma diferença de condição financeira. Né? O namorado, a condição financeira dele era bem mais baixa do que a namorada, então a família dela não aceitava. Com o decorrer do tempo, eles namorando, casaram. Eu lembro que no casamento ainda tinha aquele mal-estar e hoje a sogra é apaixonada pelo genro. Porque a gente tem que estar atento também que a gente não casa só com a pessoa, casa com a Casa com a família Casa com a também, família, não é? exatamente. Então, um diálogo aí eu acho que é bem importante, Exatamente. trazer a namorada, conversar, por que está acontecendo? Porque fica difícil da gente dizer o que está ocorrendo, porque a gente não está aí juntinho com você. Tem Toda a detalhes, situação. Mas é bom, eu acho que o diálogo e a conversa resolve tudo, né? Então, senta com sua mãe, com seu pai, vê aí o que eles estão apontando. Exatamente E o que é que também né? observa a sabedoria dos pais, eu acho que isso é importante. Vai averiguar se isso é real ou não é. Pode ser um pouquinho de ciúmes, que mãe, principalmente mãe, né? Tem um pouquinho de E ciúmes. depois, até mesmo no futuro, se tudo der certo, ele vai até dar mais valor para essa mulher, né? Porque não foi fácil, né? Convencer a família toda. Então, assim, colher um bem de tudo isso também, né? Não precisa ficar com dificuldade com os pais, mas buscar essa harmonia, esse diálogo, eu acho que isso ajuda bastante. E a gente fala dessa diferença que existe entre homem e mulher, dessa importância que é essa diferença, até na constituição da família, a importância, né, do papel do pai, do homem ali, da mãe, né, da mulher nessa família. Essas diferenças, elas só tendem a fazer bem, não é? Quando se sabe administrar bem diante dos filhos, é a melhor coisa que existe, né? Porque o filho ou a filha precisa daquela postura do pai, daquele jeito do pai. Também do jeito da mãe, né? Aquele jeito mais. É tanto que tem coisas que o pai diz, não, fala com sua mãe, ou fala com seu pai, né? Porque não é só colocando, eu acredito, a responsabilidade só em um ou só em outro. É porque tem coisas que parece que vai ser mais fácil o seu pai te explicar, ou falar sim, ou falar não. A autoridade Ele, do pai, essa identidade a que o postura, pai assumir a imprime. casa como, né, aquele que está responsável, é responsável pela questão financeira. Isso que a gente já traz, essa responsabilidade que o homem traz mesmo em si, de ser aquele homem que providencia, né? Que providencia o material, mas que providencia também essa autoridade que os filhos precisam dentro de casa. Agora, existe também essas diferenças que vai construindo. A mulher ela é mais emotiva, o homem tende a ser mais racional. Isso também é uma diferença que a gente precisa ir trabalhando com ela no dia a dia. Às vezes, o marido fala, né, a mulher não está bem aquele dia. Uma palavra, né, pode machucar. Não é, o homem não é mais racional, assim, do que... Aí a mulher é mais emotiva? Certamente, claro, não é uma regra geral, né? Assim, não é uma regra fechada, mas normalmente é assim. Mas com esse ajuste, com esse diálogo, assim, que a gente, no nosso caso, por exemplo, desde o namoro a gente fez um pacto para a gente sempre conversar sobre todos os assuntos. Mesmo aquilo que fosse constrangedor, a gente sempre fez esse exercício de dizer sempre a verdade para o outro, né? Isso ajuda muito. Então, até fez um exercício na época que era assim, por exemplo, às vezes você está em silêncio pensando em alguma coisa, você pergunta, você está pensando em quê? E normalmente a pessoa diz, não, não estou pensando em nada não. Mas a gente fez o compromisso de dizer para o outro o que a gente estava pensando. Naquela hora que você vai interrogar, ela vai dizer, eu estou pensando nisso. A gente fez esse exercício para treinar, né? Para treinar o diálogo sobre qualquer assunto. Então, hoje em dia, assim, a gente, por exemplo, a gente tem dificuldade de perceber se a unha está pintada, se cortou o uma cabelo, pontinha do cabelo, se pintou. A gente tem essa se dificuldade. O batom é diferente. Né? A nossa visão é muito focada, né, no que a gente está pensando. Mas hoje, com o tempo, eu já noto. Eu já sou treinado para notar, porque ela sempre falava, Agora, olha... isso é muito importante, Rodrigo, porque às vezes a mulher, né, é aquilo que você fala, a mulher, ela antenada em tudo, né? Ela consegue ver tudo. O homem não. E a mulher acha que o homem precisa descobrir o pensamento dela. Não, acho que aí é uma ajuda mútua mesmo, né? Isso que eles fazem, acho que ajuda muito. Eu com a minha esposa, a gente tem a mesma dificuldade.
eu sempre conto aqui, no começo do namoro, eu olhava para ela, achava ela linda, mas eu não falava. E aí, depois eu fui vendo que, com o passar do tempo, que era importante eu expressar isso. Eu dizer, olha, você está bonita, que tal. E olha, tem mais participação do internauta, da Maria Cláudia, de São José dos Campos, e o pessoal não está reclamando muito da toalha molhada, não, mas do pano de chão, a reclamação é geral. E ela disse que deve ser um mal geral, que o esposo dela faz igualzinho o marido da Juliana, só que... Aí isso tirava ela do sério, mas já tem 22 anos de casado, hoje ela tira isso de letra. Que ótimo. E é isso que é legal, tirar de letra, Mas né? o importante é que o pano fique sequinho, não Não, é? o importante é que Se é faça, assim, né? se Que é assim. ajude. O jeito... Porque o homem, gente, é incrível, né? Assim, claro, a gente não está Obrigado, generalizando. Cris. Incrível no sentido positivo? É incrível, né? Que bom. Porque, na verdade, o que acontece? Ele pode passar... Fala a verdade, hoje a gente vai ajudando, né? Como a gente viu aí também, o cara entre nós, que a mulher pode dar essa força, tanto o homem para a mulher, como a mulher para o homem. Tem questões da mulher também que precisa, né, de uma ajudinha do homem. Por exemplo, o horário. Eu sou péssimo no horário. As mulheres geralmente Agilizar tendem a mais, né? atrasar, demorar muito para se arrumar. Meu marido já fica nervoso. Então, eu estou tentando administrar isso melhor com o horário. Já o homem, ele passa em frente de uma pia lá, cheia de louça para lavar, ele não consegue perceber, a não ser que a mulher fala assim, querido, dá para você lavar essas louças para mim? Não é assim? Exatamente. Tem que pedir, né? Porque eles não conseguem perceber e é interessante. Essas são as diferenças que vão sendo construídas. Você sai de si pedindo, né? Fala, nossa, não acredito que ele não está enxergando. Eu vivi isso muito tempo. Nossa, não é possível que ele não vê. Depois eu fui entender que realmente o homem não percebe muita coisa assim, a não ser que a mulher lhe aponte. Olha, ajuda, você pode fazer isso? Fora que muitas vezes, na maioria, os homens não fazem isso quando solteiros, né? Não tem esse incentivo, ou pela realidade, não faz isso em casa. Então, naturalmente é difícil. Os homens que fazem, que têm essa facilidade, é porque ele já fazia. Já foram formados. Como, por exemplo, alguns homens da comunidade aqui na Canção Nova, né? Que, morando, os homens, as meninas, já são ensinados para fazer também algumas coisas em casa, para dividir a louça, né? Alguma coisa que necessite ali na casa. Ajuda um pouco, mas não é próprio do homem fazer as coisas de casa quando solteiros. Então, quando casados, pela necessidade... Por isso não pode haver essa comparação, né, Rodrigo? Tem que observar a história da pessoa, a cultura, a formação. Não pode cair em comparação, porque senão isso faz mal ao relacionamento. Olha, eu tenho uma participação aqui da Aline Calef, ela é missionária da comunidade Canção Nova e está acompanhando o programa, e dizendo que a Juliana e o Alexandre são um exemplo para ela de casal, exemplo de fidelidade, amor e cumplicidade. Agora eu tenho uma perguntinha para vocês. A gente está falando de diferença, mas vocês têm uma coisa parecida, que é a questão do dom artístico. Vocês dois têm esse dom. Isso ajuda a superar essas diferenças? Eu acredito que ajuda no sentido de que nós precisamos estar sempre juntos, né? Na maioria das vezes, de certa forma, na missão, a gente trabalha junto. Aquela coisa do casal que trabalha juntos, somos nós, né? Graças a Deus, o Alexandre, além de tocar, também prega. Então, sempre estamos juntos na missão, desde que namoramos também, e fazíamos tudo praticamente no mesmo horário, porque estávamos lá a serviço do reino, né? E isso acontece, graças a Deus, até hoje. Isso acredito que ajudou também no ajuste, pela sensibilidade que o Alexandre já me conhece bastante, né? Já sabe o que é que eu correspondo, o que é que eu não correspondo. O Alexandre também, da mesma forma. Eu só quero lembrar, que eu tinha esquecido, de que existe a bendita TPM, que isso... No mês, dá uma atrapalhada aí tem até que dar um nesse desconto ajuste. nessa parte. Aí o homem tem que ser mais compreensivo. Desconta, mas é difícil, às vezes, a gente É administrar. orgânico, né? Não tem como, né? Mas, assim, graças a Deus... E a mulher também pode ajudar um pouquinho, né? Tentar viver as crises com mais tranquilidade. Mas, enfim, eu acredito que ajuda sim. Mas se não houver o diálogo e a compreensão, pode atrapalhar também. Trabalhar junto, se ficar nessa rixa, porque o grande problema é que, às vezes, muitos casais... eles ficam competindo para ver quem tem razão, né? E aí é o problema, né?